tão nervoso, né, fazer uma apresentação assim na abertura de um webinar do professor Siddhartha. Então, aqui na qualidade de coordenador do Meditativamente, eu quero dar boas-vindas a todo mundo que conseguiu estar aqui hoje, né? Tivemos muitas inscrições, algumas pessoas não conseguiram se inscrever, recebemos literalmente dezenas, centenas de mensagens pedindo para participar, então conversamos com o professor Siddhartha, a gente vai gravar aqui o webinar de hoje e disponibilizar então depois no nosso canal do Interpsi no YouTube, para quem não conseguiu estar hoje aqui. Então, quero agradecer muito a presença do professor Siddhartha aqui. Eu acho que ele dispensa apresentações, né? Um dos maiores neurocientistas contemporâneos. E a ideia de convidar hoje ele aqui para falar sobre uma temática relacionada aos estados alterados de consciência. Então, vários dos nossos grupos aqui dentro do Psi pesquisam assuntos correlatos, né? Tem de meditação, hipnose, de experiências anômalas e religiosas. Então, a ideia é trazer essa temática aqui para o nosso grupo aqui da USP e depois tentar fazer aproximações sobre a temática que a gente pesquisa aqui no nosso laboratório. Então, é uma honra muito grande. Professor Siddhartha, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Eu vou passar agora, então, para a professora Fátima e para o professor Wellington. Siddhartha, mais uma vez, né? Obrigada pela sua generosidade, né, de estar conosco. Uma honra tê-lo aqui. O Meditativamente é um dos grupos de estudos do Interpsi, que é o nosso laboratório, que é o Laboratório de Estudos Psicossociais, Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde. Né? Então, o Meditativamente faz parte das atividades que a gente tem no modo de extensão, né, para levar a educação continuada, né, para a comunidade, enfim, e trabalhar temas que são muito caros para nós, né, no laboratório. Então, você está fazendo parte aí desse nosso projeto, né? E, mais uma vez, a sua generosidade de estar aqui conosco é muito importante para nós. O Wellington fez a saudação, não sei se gostaria de falar mais alguma coisa ainda, Wellington, ou depois, ao final, não, só deixar registrada aqui a minha alegria, né, de rever Siddhartha depois de, acho que, umas 2 décadas, acho que a gente esteve juntos lá na PUC, no Comunicação e Semiótica, com a Lúcia Santaella, que estará conosco aqui daqui a 2 semanas, eu acho. Então, uma grande alegria, uma grande honra poder contar com a sua colaboração, seu conhecimento, sua experiência nesse tema que é tão empolgante. Então, já passo a palavra diretamente a você para a sua conferência. Depois eu retorno aqui para alguns comentários finais. Obrigado. Seu microfone está fechado. Opa! Não, gente, agora. Quero agradecer essa recepção calorosa, Fátima, Wellington, André, todos que estão participando, várias pessoas conhecidas, queridas. É um prazer a gente poder ter esse diálogo aberto, né, e com porosidade entre os saberes, para a gente poder realmente dar conta do trabalho de integrar tanta coisa que está hoje disponível e que o século XX não preparou a gente para isso. O século XXI é que está pedindo isso, né? Um entrelaçamento de saberes. Eu acho muito massa a gente poder falar da aproximação entre sonhos e psicodélicos, e isso para quem vem da biologia, como eu venho, ou para quem vem da psicologia, como muitos de vocês, né, tem sabor de fronteira do conhecimento. É uma coisa que passou um tempão, era um debate interditado. De um lado, porque os sonhos foram, se não interditados, pelo menos colocados para escanteio no campo das ciências biomédicas. E os psicodélicos foram francamente interditados. A pesquisa foi... a grande quantidade de pesquisas realizadas nos anos 50 e 60 tiveram uma suspensão abrupta com o recrudescimento da guerra às drogas, e nós ficamos aí 15 anos, talvez 20 anos, talvez mais, depende do país, né? Atravessando uma situação em que apenas falar sobre esse assunto podia ser deletério para a carreira de um pesquisador ou uma pesquisadora. O que dirá, de fato, fazer pesquisa nessa área. E isso tem um impacto muito profundo, não só no campo biomédico, no entendimento dos mecanismos moleculares, eletrofisiológicos, digamos, celulares e sistêmicos
dos efeitos dos psicodélicos, mas certamente na psicologia, tanto na teoria quanto na clínica, né? Quantos e quantos terapeutas e quantas terapeutas nos últimos 30 anos não tiveram a chance de utilizar uma psilocibina, uma ayahuasca, um MDMA para assistir a sua psicoterapia? Quase todos e todas. Então, de fato, a gente está falando de muitas pessoas que não se beneficiaram de tratamentos assim. Então, o fato de a gente estar podendo fazer isso agora é muito auspicioso, é muito promissor, né? E eu, como um cientista que participa desse movimento, eu fico muito feliz de estar vivendo agora e não estar vivendo, né, nos anos 60. Imagina que frustração para o Stanislas Grof, por exemplo. Claro, ele teve uma saída criativa, ele foi fazer, né, alteração de consciência baseada em respiração, mas ainda assim foi um grande prejuízo para gerações e gerações de pesquisadores e pacientes. Agora, eu suspeito que se um pajé, uma xamã, algum mestre de saber tradicional estiver participando desse webinar, não vai achar tão fronteira do conhecimento assim essa aproximação entre sonho e psicodelia. Porque, para muitas culturas originárias, ameríndias, por exemplo, não tem uma separação categórica entre as experiências vividas num sonho, do sono REM, digamos assim, da segunda metade da noite, e as experiências vividas, por exemplo, sob o efeito da ayahuasca, lá dos Yanomami, né, que tem poderosos efeitos psicodélicos, baseados no receptor da serotonina, como LSD, DMT, etc. Contém DMT. Para muitos povos tradicionais, o que interessa é a experiência, é a miração, é a visão, é a viagem astral, é o transporte, né, daqui para ali no mundo interior. Como que isso aconteceu é menos relevante. Pode ter sido sonhando dormindo, mas pode ter sido sonhando acordado, pode ter sido sob efeito de uma ou mais preparações psicodélicas ou não, pode ter sido um efeito do jejum, que é muito praticado para obter visões, pode ter sido um efeito da dor, que às vezes é infligida com o propósito de gerar visões também, pensando aqui, por exemplo, na dança do sol dos Lakota, vários rituais também entre os ameríndios da América do Sul, de rito de passagem que envolvem dor, que envolvem resistência à luz do sol e privações de vários tipos. A própria febre, quando a pessoa está doente, está num processo inflamatório, todos esses caminhos levam ao mesmo lugar. Aí, isso dito, né, digamos assim, no âmbito da antropologia, isso está falado há muito tempo. Só que as biomédicas passaram, e em grande medida a psicologia também, mas menos, né, passaram muitas décadas sem querer conversar com antropólogos. E vice-versa. Né? Porque aí, no século XX, era cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, cada disciplina com os seus axiomas, com a sua epistemologia, e a pretensão de tentar fazer uma integração foi bombardeada de todos os lados, na verdade. E talvez tenha sido necessário que fosse assim. Mas o fato é que agora não dá mais para ser assim, por várias razões, né? Seja porque, de fato, a gente agora, cada disciplina tem um acúmulo muito grande, porque esses acúmulos vão fazendo com que elas se encostem, porque os computadores permitem que a gente processe informações e integre coisas que antes eram totalmente impossíveis. Fico pensando naquele paper clássico do Jung de associação de palavras, na virada do século XX, né, que ele fez um trabalho enorme, né, fazendo palavras de estímulo e palavras de resposta, anotando o tempo de reação, uma coisa sensacional. Só que sem computador, aquilo não tinha um alcance muito grande sem poder fazer uma análise matemática, né? E hoje já é completamente diferente. Então, eu acho que para as populações originárias, o fato de a neurociência, por exemplo, detectar que as regiões cerebrais envolvidas na geração do sonho do sono REM, são muito semelhantes àquelas envolvidas
numa experiência psicodélica e saber que essas regiões também são envolvidas na experiência da meditação transcendental, isso acho que é muito mais surpreendente para nós, ocidentais, urbanos, da tradição eurocêntrica da ciência, do que para um yogi ou para um pajé Yanomami. Né? Se pudéssemos conversar sobre esse assunto nesses termos, eles falam, mas é claro, são experiências tão parecidas. Né? Só que, por muito tempo, elas não podiam nem ser estudadas, o que dirá comparadas, né? No âmbito da academia. Hoje não, hoje você tem um trabalho tipo do Enzo Tagliazucci lá na Universidade de Buenos Aires, que está, né, demonstrando de maneira muito interessante que as alterações, a linguagem dos sonhos parece muito com a linguagem da psicodelia, né? A linguagem que é produzida, tanto em termos da estrutura quanto em termos da semântica. A gente tem pesquisado isso aqui também. Então, hoje em dia, você tem várias... Inclusive, um cara físico. Tem um monte de gente entrando pela física, entrando na neurociência para falar de um assunto que era da antropologia. E a psicologia, eu entendo, né, não tem como ser diferente. Ela é que faz a ponte entre a antropologia e a biologia. Ela é que faz a ponte entre as ciências ditas humanas e as ciências ditas biomédicas. Então, na verdade, é um momento muito rico, é um momento em que muita coisa legal pode ser feita, né, muita pesquisa legal, muito TCC, muito mestrado, muito doutorado, muito pós-doutorado, muito livro bacana para ser feito, muita coisa massa, muita coisa que a gente não sabe. Nós, aqui no Brasil, sabemos muito pouco, inclusive, sobre ayahuasca, jurema. Então, é um momento bacana. Agora, eu acho que tem um perigo desse momento, que não podia deixar de ser diferente, da apropriação cultural simples, né, em cima dessas populações. Tem estudos mostrando, por exemplo, que em populações originárias, os usos de plantas medicinais, quando tem várias populações com várias línguas diferentes, muitos dos usos das plantas medicinais só existem em apenas uma das línguas daquela região. Então, esse momento em que o conhecimento, por exemplo, ameríndio, se torna muito importante para as ciências biomédicas, e isso está movimentando pedidos de patente, companhias, instituições novas, institutos, muito investimento, capitalismo todo interessado, Goldman Sachs lá super de olho nos psicodélicos. O que está acontecendo com as populações que tradicionalmente usam psicodélicos na Amazônia? Estão sendo devastadas, direto ou indiretamente. Os rios estão sendo devastados, as florestas estão sendo devastadas e as populações estão sendo devastadas. Então, é um momento perigosíssimo também, porque a grande riqueza que tem lá é a biodiversidade e a diversidade cultural. E a ciência está perigosamente flertando com a apropriação desse conhecimento sem, né, o cuidado de preservar e deixar que se recuperem não só os biomas, mas as regiões culturais que envolvem muitas etnias, muitas línguas e muitos usos dessas plantas, fungos, animais de poder. Estamos falando aqui, na verdade, de uma extensão muito grande de terra também, não estamos falando só da Amazônia, estamos falando do Pantanal, estamos falando lá do México, estamos falando do Peru, estamos falando da Colômbia, estamos falando de África, estamos falando de Ásia, estamos falando de um confronto, né, do mundo urbano capitalista com essas populações originárias que está se apropriando agora dos psicodélicos. Antes eram demonizados, agora eles estão dando dinheiro na bolsa. Né? E como que isso vai acontecer daqui para frente? Né? Uma coisa que é muito interessante, aí talvez eu possa caminhar para fechar esse primeiro momento e a gente poder dialogar, é que todo esse interesse nos psicodélicos que as grandes indústrias estão mostrando como alternativas para a depressão, para o tratamento do trauma, eu acho que tem uma ótica, uma mirada capitalista para essas substâncias que vem de quem não tem contato com essas substâncias. E não só do ponto de vista da expansão de consciência que elas podem trazer, mas também de perceber que o grande valor agregado nessa terapia
não são aqueles miligramas ou até microgramas. São as pessoas que conduzem a experiência. São as xamãs, os pajés, os psicoterapeutas, os psicólogos, as psiquiatras, que tem uma gama muito grande de profissões que podem fazer esse papel, de entender o setting, a importância do setting, como o setting vai alterar a experiência, como que ela tem que ser integrada antes e depois. E são conhecimentos que já foram do âmbito, de alguma maneira já foram mais do âmbito da psiquiatria, mas a psiquiatria, depois que se farmacologizou, ela deixou para lá a questão do setting. E a questão, inclusive, de certa maneira, da anamnese, do rapport do olho no olho com o paciente, enfim, não sem querer generalizar. Né? E agora, acho que a indústria está tão interessada porque está querendo trocar uma substância. Então, tá bom, a gente agora já tirou tudo que podia tirar dos inibidores de recaptação de serotonina, né? Todo mundo já, acima de uma certa faixa de renda, já se medicalizou e está tomando antidepressivo, mas o efeito é pequeno. Vamos agora, o psicodélico é que é a moda. E isso não é assim. Isso é uma besteira, na verdade. Né? E se tem muito dinheiro para se ganhar nessa área, na minha opinião, é com o fator humano, é com as pessoas que vão conduzir tratamentos. Que essa, sim, faz muita diferença você está com uma pessoa que sabe o que está fazendo muito bem ou não. Assim como numa cirurgia. A gente pode pensar numa sessão de psicoterapia assistida por psicodélicos como alguma coisa equivalente a uma cirurgia mental. Né? O Jung tem algumas... Falando de sonhos e falando de imaginação ativa, ele tem alguns textos em que ele fala dessa forma. Né? E aí eu até propus no Oráculo da Noite que a gente podia pensar, se não tanto numa cirurgia, que é uma coisa muito invasiva, numa espécie assim de desenovelar do cabelo. Então, aquele cabelo que está tudo emaranhado e você conseguir soltar aquilo. Mas é claro que se você não fizer um bom trabalho, pode ficar mais emaranhado ainda. E isso me parece que a indústria, essa Big Pharma, não entendeu. Não entendeu. E está querendo encaixar a terapia psicodélica no modelo hospitalar, no modelo da clínica fechada. Tem muitas outras dimensões dessa terapêutica que passam pelo contato com a natureza, que passam pela música, que passam pelos aromas, que passam pelas cores, e que até hoje ficaram relegadas a uma coisa que é vista como não científica. Mas eu acho que o cerne da ciência boa que tem para se fazer está aí. E acho que o Brasil, inclusive, pode continuar a ocupar um lugar de destaque, porque são pesquisas que não demandam muito dinheiro, mas demandam muita imaginação. E a gente que tem imaginação. Né? Bastante. Bom, gente, eu acho que era isso que eu queria falar para começar, assim, para a gente poder começar um ping-pong. Maravilha, Siddhartha. Putz, você falou de coisas aqui já muito significativas, né? Desde a questão da interdisciplinaridade, ou multidisciplinaridade, ou transdisciplinaridade, aspectos éticos, né? Você também faz uma forte crítica a uma espécie de neoliberalismo farmacológico, né? Quando você critica as Big Pharma, e fala sobre o aspecto que a gente tem que, eu diria, enfatizar, que é o aspecto humano, e não farmacológico, talvez. Você fala de um aspecto, de uma dimensão multissensorial, com a natureza, música e outras coisas. Isso me lembrou muito, né, uma certa oposição que as empresas farmacêuticas sempre tiveram ao uso de, vamos dizer, técnicas mentais, como a hipnose, que não custa nada para ninguém, mas não tem nada ali que se possa vender, né? Não há um princípio ativo para além de nós mesmos que possa ser comercializado. Mais ainda, pesquisas recentes você deve conhecer sobre o Open Label Placebo, ou seja, quando o placebo dá resultados físicos, né? Fisiológicos, inclusive, sem nenhum tipo de substância ativa, princípio ativo. Então, mesmo quando alguém sabe que passa por um estudo de placebo, ou seja, você pode dizer para o sujeito, olha, é placebo, isso aqui não tem nada, mas isso tem pesquisas que mostram que pode influenciar
no funcionamento do seu organismo, e as pessoas têm resultados mesmo assim. Então, acho que você está falando de algo que é muito interessante do ponto de vista científico, né? De fronteira, áreas de fronteira que não levam a nenhum tipo de necessária produção de uma substância, alguma coisa que possa ser comercializada. Então, os psicodélicos, como também que a gente pode plantar essas coisas e utilizar de modo natural, não é? Mas o que me leva a pensar é na questão da ciência, né? Como é que a ciência pode se viabilizar, né, em uma área cuja existência dependeria de financiamento, e provavelmente a gente não terá financiamento simples, né, dessas empresas que poderiam eventualmente financiar esse tipo de pesquisa. Ou seja, a gente vai ter que buscar financiamento em outra área que não, por exemplo, as empresas farmacêuticas, né? Wellington, eu acho que tem empresas e empresas. Tem muitas empresas nesse ecossistema. Tem as muito grandes, tem as médias, tem as pequenas. As grandes estão fazendo pesquisa intramuros. As pequenas estão procurando financiar pesquisadores. Então, eu acho que existe, sim, muita oportunidade de financiamento nas empresas pequenas e médias, talvez. Depende do país também. Mas existe, e está rolando. Tem um monte de gente, na verdade, é um burburinho. Agora, nas grandes, elas estão querendo outra coisa. Elas estão querendo, inclusive, uma coisa que está sendo perseguida é a experiência psicodélica sem psicodelia, né? Porque um dos efeitos das substâncias psicodélicas clássicas é aumento de plasticidade de neurônio, aumento de remodelagem sináptica, produção de uma série de proteínas ligadas a vesículas sinápticas, etc. E isso já foi visto com várias substâncias psicodélicas, mas também foi visto com algumas substâncias que são modificações químicas que promovem essas mudanças celulares, mas não promovem alterações perceptuais ou do fluxo de consciência, não promovem efeitos psicoativos. E isso tem sido visto pela indústria como um ovo de Colombo. Nossa, que maravilha! Então vamos agora, né, convencer todo mundo que tomou os antidepressivos tradicionais, agora troca por essa outra substância que não vai causar nenhuma alteração da sua perspectiva, mas você vai ter essas vantagens, aí, esse aumento de plasticidade celular. Isso me parece ou ingênuo ou muito desonesto. Ingênuo porque talvez as pessoas que tenham essa ideia nunca tenham tido uma experiência psicodélica, mas provavelmente tiveram, e aí é que talvez seja uma desonestidade. Por quê? Porque tornar o cérebro mais plástico é só o início do processo. O que é muito mais importante é em que direção que ele vai se remoldar. E a experiência psicodélica, por realmente alterar profundamente a percepção e a consciência, esse tipo de experiência tem a propriedade de jogar as pessoas para fora da sua perspectiva. Então, amplia a sua perspectiva, pelo menos transitoriamente. E para quase todo mundo, porque para todo mundo não é, inclusive tem pessoas que não devem ter essa experiência jamais, né? Que são grupo de risco, mas para aquelas pessoas que não são, que são a maioria, essas poucas horas com a percepção muito alterada e com a consciência muito alterada, se isso acontecer num setting adequado, vão muito provavelmente dar a ela uma paralaxe maior. Ela vai poder olhar a realidade e relativizar muito mais a realidade. Para quem já teve a experiência psicodélica, isso aqui que eu estou falando é até meio simplório, porque é meio óbvio. Para quem não teve, fica uma coisa assim, nossa, do que será que está falando? Hoje em dia, esse tipo de pesquisa sobre essas substâncias está usando um discurso, que é um discurso de falar, olha, essas são os psicodélicos do bem, e os outros não são do bem, porque a pessoa fica
alterada. Mas essa alteração ela é talvez mais importante para a terapia do que o próprio efeito celular. De qualquer maneira, essa ciência não está feita ainda. Nós não sabemos o quanto desses ganhos, sobretudo os de longo prazo, vão ser obtidos com essas substâncias que não são psicoativas. E 2, que bom que elas existam para aquelas pessoas que realmente não querem ou não podem passar pela experiência. Mas dizer que essa experiência, que é tão antiga e tão sagrada e tão importante para tantos povos e que trouxe a gente até aqui na ciência, que ela deve ser agora deletada e que quem vai ditar isso são as empresas, é tão ridículo que nem causa indignação, né? É patético. Agora, isso não quer dizer que daqui a 5 anos, talvez, a guerra às drogas tenha se reinventado e colocado isso no lugar. Então, a gente tem que ficar de olho aberto, porque isso está acontecendo. Agora, só para terminar, Wellington, voltar, fechar aqui, porque você falou de placebo. Já passou da hora da medicina abraçar o placebo, né? Porque o placebo, ele não tem nenhum princípio ativo externo, mas tem todos os internos. E isso é tão eficaz e é tão pouco iatrogênico, ou seja, causa tantos problemas, causa tantos benefícios e tem tão poucos efeitos adversos, se é que tem, depende do tipo, como é que é feita a coisa, o que é dito para a pessoa, né, que, de fato, é surpreendente, mas não é surpreendente porque tem a lógica da grana, que as pessoas ainda queiram fazer do tratamento, antes de qualquer coisa, uma mudança que vem de fora para dentro, e não uma mudança de dentro para fora. Né? Se a gente mexe no sistema de crenças, mexe na alimentação, no sono e no exercício físico, a base está construída para a saúde. Claro, nem todo mundo vai ter saúde assim. Os remédios são importantes. Mas só que isso está invertido. O remédio vem sempre primeiro. E ele vem sempre, inclusive, sem muita consideração com relação às interações farmacológicas com os outros remédios que a pessoa recebeu, né, que teve indicação de outros médicos. Isso gera uma polimedicação completamente sem base científica. Não tem nenhum artigo científico estudando o efeito de 3, 4, 5 coisas. E é isso que as pessoas estão vivendo, né? Digamos, as pessoas de classe média, né? e materialmente mais ricas. O pessoal mais pobre não, porque nem tem dinheiro para comprar isso daí. Né? Aí vai receber outro tipo de medicamento, inclusive mais pesado ainda, dependendo do caso, porque é mais barato, né, e com mais efeitos colaterais. Então, a gente está numa confusão. Os psicodélicos acho que estão vindo para ajudar a resolver a confusão. Mas a gente tem que estar de olho aberto, porque existe o interesse de transformar eles no que eles não são, nunca foram, e nem podem ser. Né? Um pouco a questão da microdose é isso, né? A febre da microdose tem a ver com essa vontade de todo dia tomar um negocinho. E aí ficam discutindo hoje em dia, está meio a meio, tem um monte de artigo dizendo que a microdose tem efeito biológico, e tem um monte de artigo dizendo que não, que é só placebo. Mas só placebo já está bom, né, Wellington? Isso é impressionante, porque o placebo, durante décadas, eu acho que mais de um século, foi considerado na medicina um problema que a gente tem que descartar. Então, todas as avaliações de placebo ou não placebo visavam verificar o que além do placebo existia e descartavam o placebo como se fosse alguma coisa absolutamente desnecessária para ser investigada e sobre a qual investido, né, nosso tempo e os nossos recursos. E com o advento dessas pesquisas de open label placebo, a gente descobre que mesmo sabendo, as pessoas têm bons efeitos, sem os efeitos adversos, né, que você estava mencionando agora. Então, é uma maluquice total, quer dizer, uma coisa que faz bem. Aliás, há pesquisas que mostram que até 70% do efeito, não pode ser devido ao placebo. O Irving Kirsch, você deve conhecer, fez uma pesquisa sobre antidepressivos que é maravilhosa, mostrando que a gente toma uma coisa que é placebo, e todo mundo se beneficia de certo modo, né? Ou não se beneficia, mas quem mais se beneficia são as empresas farmacêuticas, pela desconsideração dos resultados devido ao placebo. Mas isso leva a pensar numa outra coisa que eu gostaria de te perguntar, que é a descontextualização da utilização de psicodélicos. Em geral, nas tradições que você mencionou, né, sempre se toma algum tipo de substância psicodélica dentro de um certo contexto. Geralmente um contexto religioso, sagrado, sei lá, onde uma rede de significação
vai embalar a experiência. E, de certo modo, também vai conduzir, vai facilitar, vai dar um certo contexto. Mas muito da pesquisa pelas empresas farmacêuticas, não é, visam justamente pegar aquele princípio ativo, independentemente daquele contexto, para fazer uso daquilo. Rola ou não rola esse efeito? Faz sentido ou não faz sentido essa descontextualização? Eu acho que é exatamente isso, né? A guerra às drogas, ela fez com que os jovens fizessem as suas descobertas psicodélicas com outros jovens. Não com pessoas mais velhas que estão fazendo, né, que estão dando esse suporte cultural. Então, as experiências com psicodélicos, em geral, são experiências... Hoje em dia, um pouco menos, porque hoje em dia tem a internet. Então, isso diminuiu um pouquinho essa situação. Antes da internet, as pessoas simplesmente, toda hora, tinham que inventar a roda, de novo. Tinham que, novamente, ter experiências adversas para descobrir como é que não faz. Né? E tem um conhecimento ancestral sobre como que faz. Na minha opinião, a educação para o uso de drogas é tão importante quanto a educação sexual. E as duas são mal vistas na escola. Né? A ideia de que você vai lidar com esses problemas ensinando abstinência apenas é uma ideia totalmente ultrapassada. Na verdade, a gente tem que o tempo todo falar de redução de danos, sejam danos ligados ao uso de drogas ou danos ligados ao sexo. Né? Isso é muito parecido, né, o tipo de argumento, porque olha, isso é prazeroso, mas o contexto interessa muito, com quem, onde, quando, a idade interessa, tudo isso se parece. Né? Coisas que podem ser muito legais aos 25 podem ser muito ruins aos 15, coisas que podem ser muito boas aos 15 podem ser muito ruins aos 15 também, porque o próprio setting vai mudar. Isso não é assunto na sociedade porque tem muito tabu. E agora está acontecendo essa coisa estranha, que é pessoas bem mais velhas, avós, né, bisavós, às vezes bisavós, se abrindo não só para psicodélicos, mas para cannabis, por causa dos seus problemas de saúde. Né? Isso está acontecendo fortemente nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, em vários lugares, está acontecendo no Brasil. E isso cria uma outra configuração, um outro diálogo intergeracional. Agora, a medicalização da cannabis e a medicalização dos psicodélicos são só parte da história. A maior parte das pessoas fazendo uso de cannabis ou de psicodélicos não está fazendo terapia. Ou pelo menos não explicitamente. Você poderia dizer que tem um contínuo, né, entre o uso terapêutico e o uso adulto. Uma substância ansiolítica, ela vai ter efeitos terapêuticos mesmo quando a pessoa esteja numa festa. Mas o que acontece com a juventude hoje, mais e mais, é uma exposição a muitas substâncias novas, tem muita gente sintetizando novas substâncias. Né? Só você olhar, né, pega uma estrutura de uma triptamina, por exemplo, e você pensa todas as substituições químicas e todas as coisas que podem ser geradas estão sendo geradas, só que num ambiente de total ignorância. Então as pessoas, na verdade, aprendem muito pouco, porque elas não sabem o que estão... Os seus experimentos não têm... Eles são duplos cegos. Seus auto-experimentos são duplos cegos. E isso tudo tem a ver com a proibição. Não sei o que vai acontecer, é difícil prever o que vai acontecer, porque como a medicalização já aconteceu, já é um fato. Por exemplo, MDMA. MDMA é remédio, fase 3, né, publicado no Nature Neuroscience. Agora virou remédio, e aí como é que vai ser regulado? A pessoa vai na farmácia comprar MDMA? Ou vai ter que ter um profissional de saúde, uma psicóloga, uma xamã navarro? Como é que vai funcionar isso? E quem vai certificar essas pessoas? Isso tá na ordem do dia. Siddhartha, eu acho que você toca num ponto muito interessante que intersecciona com coisas que a gente tem falado também em outras áreas, né? A gente também trabalha com psicologia da religião, né? Uma leitura do comportamento religioso e tal. E uma das coisas que a gente sempre diz é assim: é muito importante, né, a gente ter isso na formação do psicólogo, da psicóloga, porque
o aspecto religioso da crença ou da descrença faz parte da constituição da subjetividade, mas isso não é trabalhado nos cursos de graduação em psicologia. Então, tudo bem, é importante trabalhar, mas quem vai trabalhar isso hoje? Né? Quem tem preparo para isso hoje? O risco que você corre de ter pessoas que são absolutamente extremistas nas suas posições religiosas ou nas suas posições não religiosas, né, estariam ali com um grande poder nas mãos de tá passando suas ideias ou de não estar acolhendo devidamente o que precisaria ser acolhido, enfim. Então, você levanta, né, nesse finalzinho da tua fala, essa questão, né? Mas, voltando um pouquinho, pegando o gancho na pergunta do Wellington também, né, na colocação do Wellington, sobre a questão do contexto, né? E você disse, as pessoas estão tendo que, os jovens, né, em especial, estão tendo que buscar, estão querendo buscar experiências, não se satisfazendo com elas e buscar cada vez mais coisas diferentes, porque não dão conta, porque elas perdem um sentido, né? É a coisa pela coisa. Então, descontextualizar, eu acho que é essa grande questão. Perder a inserção disso na sociedade. Agora, na sociedade de uma maneira significativa. Agora, essa questão da pesquisa, né? Ainda que a gente tenha ótimas intenções e reconheça a importância desse contexto, quando você se debruça sobre esse objeto e, de alguma maneira, queira retomar, né, coisas importantes, o uso das substâncias e tal, como que fica essa questão dessa administração, dessa assessoria do psiquiatra, da psicóloga, do assistente social, seja de quem for, do médico, né? Porque será que a gente não está desautorizando ou não honrando, vamos dizer assim, as tradições, né, onde isso iniciou, sabe? Porque eu fico pensando nisso por causa das PICs, que são as práticas integrativas e complementares, que são colocadas no Sistema Único de Saúde, e como práticas complementares, mas quem que está administrando essas práticas, que são importantes culturalmente? Não é o pajé que está indo lá, né, na tribo indígena, necessariamente fazer a sua pagelança, os seus rituais, que ajudam, né, em toda essa questão envolvida no que é saúde, o que é doença e na cura. Mas você tem profissionais de saúde com uma formação mais positivista do que qualquer outra coisa, se apropriando disso e fazendo dessa maneira descontextualizada. Às vezes nem é no Sistema Único, né? Por aí a gente vê. Porque dá grana, porque as pessoas querem coisas alternativas, porque uma série de coisas, né? Então, mas para colocar aqui uma reflexão também, né? Não sei o que você acha também de tudo isso, dessas outras práticas, né? Que vão se entremeando com esse aspecto mais objetivo que é da administração de substâncias, né? Acho que você está tocando numa questão central, que é da tentativa de apropriação desses saberes e da monetização desses saberes por certos grupos que são mais influentes. Isso parece muito com o debate que rolou e rola até hoje dentro da capoeira, porque houve a tentativa em algum momento de dizer, olha, só quem pode dar aula de capoeira é quem for formado em educação física. E isso significa que 99% dos mestres e mestras de capoeira não poderiam dar aula de capoeira. Né? Até porque os mais antigos e mais tradicionais, muitas vezes, não tem nem ensino fundamental. E aí vai dizer que então a pessoa não tem notório saber, não sabe capoeira. Né? E isso claro, no âmbito da capoeira, ela é tão rebelde e os argumentos são tão contundentes que isso não conseguiu vicejar. Mas agora, no que diz respeito às terapias psicodélicas, isso está na ordem do dia, porque, com certeza, esse mercado não vai ser atendido, né, pelos xamãs, pelos pajés. Eles estão circulando, estão viajando, está rolando, mas é uma porcentagem muito pequena do todo. Um modelo que é interessante, que eu acho que é interessante mesmo, é o modelo do MAPS, lá na Califórnia, do Multidisciplinary Association for Psychedelic Sciences, que é liderado pelo Rick Doblin, foi a principal força por trás da pesquisa que levou o MDMA a se
consolidar mesmo como a melhor alternativa para lidar com trauma, e que é um caminho que eu vou dizer assim, me arrisco a dizer que é um caminho de integração de saberes. Por quê? Porque as pessoas que são formadas para fazer esse trabalho, né, os sitters, as pessoas que estão sentadas do lado de quem está passando pela experiência psicodélica, elas podem ter muitas formações diferentes, acadêmicas ou não. Mas é importante que elas todas compartilhem um certo conjunto de saberes que vão dar segurança para a experiência aguda, mas também para ela no longo prazo. Né? Então, existem princípios de formação e que estão sendo disseminados. Então, por exemplo, você tem no Brasil pessoas como o Eduardo Schemberg, no Instituto Phaneros, que está tentando fazer no Brasil uma coisa nos moldes do MAPS. E outros grupos, empresas também, a Sairama está tentando fazer isso, e outras empresas pequenas, sobretudo. As grandes, como eu falei, estão fazendo pesquisas intramuros que a gente não sabe o que são, porque são para outro tipo de... Inclusive, muitas não devem ser nem para publicação. Né? Agora, o que eu sinto é que isso costuma vir de quem não tem experiência com os psicodélicos, que não tem muita experiência com os psicodélicos, que não sabe bem do que está falando, que não encontrou com essas pessoas às quais você está se referindo. Porque quando a pessoa tem essas experiências, fica muito mais difícil ter essa atitude. Então, a ideia de que você vai botar as pessoas no hospital e injetar ketamina, isso vai acabar com a depressão, é uma ideia muito ingênua. Muito ingênua. Inclusive sobre o que pode acontecer na enfermaria. Né? Não é uma ideia realista de verdade, mas ela se encaixa nesse mundinho quadrado, dessa medicina quadrada, hospitalar, sem, né, de consulta de 10 minutos. E a gente sabe que a medicina nunca foi isso, e ela não pode ser isso, e muita gente que faz medicina hoje não é assim. Mas as pessoas que estão fazendo essa crítica, em geral, estão fora da medicina, seja na psicologia, seja no serviço social, seja no campo dos saberes tradicionais. E é um diálogo que eu acho que a gente tem que buscar com todas as áreas da saúde e em torno do que são os nossos estándares, o que a gente considera, em conjunto, com muitos saberes diferentes, que não pode faltar. Olha, fazer uma experiência psicodélica que não tem integração antes e depois não pode rolar. Porque, porque a gente sabe desde os anos 60, pode dar ruim. Tem razões para isso, né? E o pessoal, muito antes dos anos 60, os xamãs já sabiam. Então, essas coisas não são feitas desse jeito. Agora, se a gente for além da questão da medicalização e pensar nos hábitos, né, de uso adulto ou de adolescentes fazendo essas experiências, eu acho que a coisa mais importante é trabalhar no sentido de recobrar a dimensão do sagrado, mesmo que o sagrado seja para uma pessoa ateia, mas a dimensão do sagrado, do luminoso, do respeito profundo por aquela experiência. Porque a direção da banalização é uma direção que pode inclusive, levar a um retrocesso nessa renascença psicodélica. Nada impede que a gente tenha um segundo retrocesso. Siddhartha, bom, eu estou absolutamente de acordo com o que você está dizendo, né? Fundamental essa aproximação entre saberes, porque é muito difícil que a gente consiga cavar muitos espaços numa academia que é muito refratária a esse tipo de diálogo. A gente é um pouco herdeiro, né, de um certo iluminismo burro ou de um positivismo ignorante. Então, acho que são raras as pessoas ou grupos que têm uma abertura, né? Mas a gente percebe que, exatamente por ter essa abertura, a gente acaba recebendo dezenas de manifestações de interesse. E eu gostaria de saber em que pesquisas, para terminar, eu sei que o seu tempo é muito precioso, a gente já está esgotando esse seu tempo, né? Mas gostaria de saber em que pesquisas você tem estado envolvido, ou seus orientandos, os supervisandos, enfim, estão envolvidos nesse momento. Em que você vislumbra áreas de interesse aqui para o futuro também? Wellington, no meu laboratório tem gente estudando cada coisa diferente. Tem pesquisa com sono de polvo,
tem pesquisa com o efeito do LSD na cognição de ratos idosos e o efeito do ambiente enriquecido nisso. Tem pesquisa sobre alfabetização e o efeito da soneca na escola, acelerando a leitura. Tem pesquisas sobre o que acontece com a última imagem que você vê antes de dormir, quando você sonha, será que isso influencia seu sonho? Tem pesquisas sobre DNA de múmia, para saber se em DNA muito antigo, antes da Idade do Bronze, tem um risco aumentado para esquizofrenia, esse tipo de coisa. E já era assim antes da pandemia, né? Mas aí depois da pandemia ficou mais assim, porque aí a gente ficou com muita restrição de uso do laboratório, e aí estamos trabalhando na produção de artigos científicos com dados que já estavam acumulados e que estavam muito dispersos. Hoje em dia, eu estou muito interessado em expandir esse trabalho com psicodélicos em seres humanos, em modelos animais, ligado a essa questão do resgate cognitivo. Então, não numa visão de terapia, mas numa visão de um resgate cognitivo da senescência, digamos, que é uma situação de saúde, todo mundo envelhece, né? Então, pensando nos psicodélicos como nootrópicos, como substâncias que podem aumentar a cognição, mas pensando nos efeitos, principalmente de longo prazo. Então, não aquilo que acontece durante o efeito do psicodélico agudo, mas o que vai acontecer 5 dias depois, 10 dias depois, 15 dias depois, e como que isso... A gente está vendo, por exemplo, evidências de que uma dose única de LSD faz o rato ficar muito mais curioso por muitos dias, com muito mais abertura para o novo, mesmo um animal mais velho. Mas o animal mais velho, ele precisa, além do LSD, ele precisa também de um ambiente enriquecido, ou seja, precisa de estímulos, que é o setting. Então, eu estou interessado nessa investigação da articulação entre substância e setting, e, claro, o organismo que está recebendo aquela substância, né? Então, é isso. Agora, tudo isso num país que está tendo um colapso, né, do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente tem que ter muita imaginação para atravessar 2022, né? Exatamente, rapaz. Eu quero não só te agradecer pelo seu tempo aqui, pelas ideias brilhantes que você deixou aqui, semeando um pouco o nosso território, mas também agradecer pela sua abertura em abrir-se para esses campos novos, o que significa, já que você é uma pessoa com uma estatura científica de muito respeito, né? Então, isso amplia também esses temas dentro da academia. Então, eu quero te agradecer como docente pela sua atitude diante desses temas novos, né? Você mencionou alguns deles que me pareceram extraordinariamente interessantes e que podem ter resultados impactantes no futuro. Então, muito obrigado pelo seu tempo de hoje, mas, sobretudo, pela atitude de abertura a esses temas novos. André, Fátima, se quiserem fazer também suas mais uma vez, né, observações finais. Dizer obrigada, né, muito bom falar com você, né, tanto tempo, né, que a gente ficou sem se falar, mas foi muito bom, né, e acho que a gente não precisa deixar tanto tempo passar, acho que a gente pode ir dialogando e sempre trocando aí ideias, né, porque é muito importante essa troca de ideias para alimentar a criatividade também, né, em ciência, a gente precisa aí de caminhos novos, ideias novas sempre, e a gente vai se alimentando desse diálogo também, tá bom? Legal demais, Fátima. Para resistirmos em conjunto. Sim. Diga lá, André. Caramba, coube para mim agora finalizar de novo. Olha que pressão psicológica. Não sei o que dizer, porque eu achei que vocês iam finalizar. Você não combinou isso. Quero só agradecer a professor Siddhartha. Muito, muito obrigado mesmo. É uma honra, né? Foi o primeiro webinar do nosso grupo aqui em 2022. Então, realmente é uma honra. Até tinha algumas questões aqui, umas 112 questões, a gente não vai conseguir responder hoje, mas quem sabe a gente consegue marcar uma outra conversa mais para frente aqui com o pessoal dos nossos grupos, para trazer um pouco mais desse conhecimento que você divulga aqui no nosso país. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Um prazer, parabéns por
estarem mantendo esse debate aberto, esse webinar é importante, tem um monte de gente, eu vi aí, bacana, e espero que a gente não demore tanto para se ver de novo. Valeu. Como a gente costuma fazer, vou pedir para agora sim para as pessoas abrirem os seus monitores, suas câmeras e microfones para a gente agradecer humildemente, aplaudindo aqui a sua presença. Obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigada. Até mais. Um abraço, pessoal. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada Valeu, mesmo. Obrigado.